A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados. Muito mais que economia. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Ávila Cia da Saúde. Venha para a Unesc, a nossa universidade. E Saint Beer. Converta-se a boa cerveja. Arraste os tímpanos, estão lubrificados. É mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior com... Minha radialista? E agora? Não, Minha e agora radialista, com quem? vai. Com quem tu tá começando esse programa? Pois é, né, porque... Ele poderia começar o programa conosco, não? Sabe que eu não vou, eu não Pronto. Eu não vou, tá feito o não programa. deu nem tempo. Eu não vou tomar o chopp da Saint Beer agora ainda porque não é hora, mas vai ser depois do jogo pra cima deles, Tigrão. Ah, é? Hoje, Precisa anunciar quem tá aqui, vocês conhecem essa voz que tá aqui? Porcozito, A preocupação vai. de Mano Agora Dal vai. Ponte hoje era a seguinte: caramba, o Denis não vai deixar eu falar. Não, eu tava É preocupado. briga de foice, Denis Luciano? Não sei se é briga de foice, mas sei que meu amigo tá pensando em te qualificar, vai pra Unesc, meu camarada, que a Lucereta vai te receber de braços abertos, Mano Dal Ponte. Pessoa, É né, o rei do vai. merchan, cara. Ele é o rei Não, do merchan tá da louco, rádio. cara, pra mim é- Sabe que o Mano não gosta de fazer merchan, tá? Não é que eu não Calma aí. gosto. Ele diz que, não sei, eu acho que Não, tem e ele dom não pra gosta, fazer merchan. e ele não gosta de se alimentar com equilíbrio. Então, meu camarada, vai comigo e com a Pete lá na Ávila Cia Bora, da Mano Saúde, Dal Ponte. que é a minha parceria do emagrecer, parceiro. Quantos Vamos lá. abraços você manda por programa? Aqui na Som Maior nenhum. Nenhum, né? Vai. Ainda. Mas era normal, você mandava um monte. Muito. Abraço. Muito. Boa Mas tarde a todos. tudo bem? Como Mas é que era você tá? sempre os mesmos, as mesmas pessoas? Não, Denis? não, Porque eu tem tenho- uns que mandam todo o programa. né? Tem. E aí eles viram meus inimigos número 1. Se tu E não aí manda, né? Eu não mando. Aí o cara te odeia, né? Porque você não É. manda mais abraço pro cara. Mando pro outro. É que quando o cara começa, eu sei você tem 100 anos de rádio, é diferente. De repente, quando a gente começou, qualquer abraço que o cara mandava pra gente, Te a gente adorava, enlouquecia, né? né, Meu cara? Deus, que legal, alguém tá tem ouvindo. alguém ouvindo, e era 8 da noite, entendeu? Ninguém escuta essa bosta, né, Pete? Lembra? Verdade. E aí o cara mandava, daí a gente começou a mandar abraço, mas daí a gente viu que eram os mesmos. Lá na minha terra tinha um cara que fez isso e de tanto fazer ele virou candidato a vereador e quase se elegeu. De mandar abraço no O rádio? cara que pedia o abraço. O que pedia, o De ouvinte. tanto que a galera falava o nome dele. Aí ele era um nomezinho curtinho e tinha um churrasqueiro no fim. Era o Zinho Churrasqueiro. Zinho Churrasqueiro, o Zinho Churrasqueiro quase se elegeu. Tá na tua terra, que você fala onde é que é a tua terra, vai. Rio Grande do Sul. Grande? A terra da maior cidade da maior praia do mundo. Vocês sabiam, né? Que a maior praia do mundo é na minha cidade. É Rio Grande? O time de futebol mais antigo do Brasil é na minha cidade. O distrito da Vila da Quinta é o 3º distrito. O Capão Seco é o distrito mais molhado que tem, um banhado. A esquina da sorte é no meio da quadra. Tudo isso é na Ô, minha Denis, cidade. e falam natal. que o gaúcho, ele tem muito a cultura do rádio enraizada, é verdade? Demais. A gente nasce com o rádio e morre com o rádio. Lá no Rio Grande do Sul? E morre no rádio também, muitas Também vezes. mata lá. Você ficou Não, muito mas tempo lá? o rádio tá no sangue do gaúcho. Você é um ficou muito negócio. tempo lá no rádio, lá, cara? Eu comecei lá em 95 e saí em 2001, 2000. Eu fiquei 11 anos fazendo rádio no Rio Grande do Sul. Mas você que se tu formou veio em pra cá? jornalismo aqui. Eu vim pra cá pra ser jornalista. Porque vocês sabem que eu comecei a ouvir rádio com 6, 7 anos. Um radinho azul que eu guardo até hoje, que eu ganhei da minha avó. Isso em 1985. E aí eu sempre olhava pra televisão, ouvia o rádio, eu vou fazer esse negócio. Mas nunca me esforcei muito pra isso. Aí caí no rádio com 15 anos, foi bem num acaso assim que eu caí no rádio. E aí, com 17 anos, eu recebi um convite pra trabalhar numa rádio que eu queria muito trabalhar. E aí eu não vou dizer qual é. Mas o que tu fazia com 15 anos no rádio? Plantão de estúdio. Plantão o que o de Marquinho estúdio, faz já. aqui. O que o Marquinho faz aqui. Eu comecei fazendo em 95. E aí, Piti, com 17 anos eu recebi um convite para ir para a rádio que eu queria muito, em Porto Alegre. Não rolou, porque eu não era jornalista. Com 21 anos, Era obrigado a ser formado? Tinha que de ser novo. formado. E aí, com 26 anos, eu recebi o terceiro não desses caras Poxa, 26 Por não ter- não é tão novinho, né? por não ter o diploma. E aí eu disse, agora eu quero o diploma. E aí um camarada daqui de Criciúma falou que, olha, Criciúma e tal, quer vir pra cá. E aí eu disse, olha, tem faculdade de jornalismo aí? Ó, acabou de abrir. Faculdade Sática. Eu disse, então me dá o diploma. É aí que eu vou. E aí eu vim. Se é isso que me falta. Vim trabalhar então no vou em rádio, busca. vim por causa do curso de jornalismo.
terminei o curso de jornalismo na SAT, que já comecei como professor lá e aqui estamos há 10 anos. Ainda bem que não pediram meu diploma de jornalista, né? Pois é, tu acha que tá certo ele tá comandando esse programa, Luciano? E aí, não, mas agora são outros tempos, né? São outros tempos. Mudou, né? E ele Agora fala, não precisa mais. Ele fala palavrão no ar, né? E outra, né? Mais do que isso, ele é cliente do Bistec, né, cara? O Bistec, meu camarada. Que maravilhoso, de hoje? Hoje é quarta. né? Hoje é dia da padaria no Bistec, sabia? Olha aqui. Rapaz, o sonho do Bistec é aquele pãozinho d'água do Bistec. Claro. É bom, né, cara? Olha aqui, você já Tu falou come muito palavrão? pão d'água, né? Eu como. Pão d'água de manhã cedo, obrigado. Já falou palavrão no ar? Uma vez por engano. E Por quase engano me mesmo? rendeu um emprego. É mesmo, cara? Uma emissora muito católica que eu trabalhava lá no Rio Grande. Imagina Não eu. era aqui, mas aqui também. Mas lá no Rio Grande, uma emissora muito. Quanto tempo eu durava? Hein? 5 minutos eu durava no ar? Ah, menos, né? 1 minuto e meio só. E foi por acaso, a gente tava transmitindo um jogo de futebol de salão, né? Que chamam de futsal hoje, era futebol de salão na época, né? E aquilo é um horror de rápido, né? Se vocês acham que futebol é rápido, com o Jota loucura, narrando, né? É imagina loucura. futebol de salão. Blá, 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 blá. E aí o operador abriu o microfone por engano pra mim, e bem na hora tinha chegado um lanche no estúdio. E era muita comida. E eu falei um enorme de um palavrão pra definir aquela comida. Mas qual palavrão? Operador amador. Operador Ruim. amador, não era o Isso não Marlon. acontece aqui. É, aqui não acontece. Olha só, o lanche qual era? Não, o palavrão. Ah, o palavrão? Ah, mas eu não consigo dizer. Era do caramba? Era esse que Esse você pra falou? pior. Foi do É. cara. Pior É, que eu do não caramba. consigo, mano. Não, você não consegue falar? Passa pro mano, consigo. faz gíria. É, bota aí faz que eu gesto. faço, não tem problema. Escreve no papel, mano, fala. É, eu falo Por quê? de boa aí. Foda, não é foda. Não. Não, foda aqui pra nós é troco aqui uma vez, vai. E aí, o operador se emocionou acho, com o lanche, aquele lanche na mesa, ele abriu o microfone e eu... Cá! E saiu no meio do jogo aquilo, né? Entendi, cara. Meio do jogo, cara. E é realmente quase... E o narrador, o diga, Denis, chegou o lanche. Fala a bola, vamos lá. E tu já chorou dando notícia? Porque eu choro dando notícia de morte. Eu sou uma péssima profissional ou sou um ser humano normal? Eu teve uma cobertura que eu me emocionei muito. Não, pera aí, então vamos ouvir essa daqui, vai, pera aí. Ô Marlon, tem aí? Solta aí, Marlon, vai. Boa noite, amigos. Aqui estamos com o Cadeira Cativa na TV2 Guaíba na noite desta segunda-feira. Infelizmente, não na circunstância em que gostaríamos, não é? Afinal, temos o pesar, o lamento de registrar hoje o que aconteceu na madrugada passada, que foi o falecimento da Dona Maria, que todos nós lá na Rádio Guaíba, no convívio com o Luiz Carlos Reck, aprendemos a gostar, a conhecer. E ela se foi na madrugada que passou e, por isso, o titular daqui, o Luiz Carlos Reck, que se prepara para em breve estar na Alemanha com a nossa equipe da Rádio Guaíba, ele está, claro, envolvido com toda essa situação. Por isso, nós aqui na TV Guaíba queremos, além de tentar substituí-lo à altura, enviar um grande abraço a toda a família e o nosso carinho nesse momento que é muito difícil. Por isso, Reck, grande abraço e certamente você, um guerreiro, vai esperar esse momento. Quem era a Dona Maria? Isso aí, Dona Maria! Olha aqui, vocês acharam no YouTube isso, né? Obviamente, tem lá, se colocar Denis Luciano TV Guaíba. O que é a TV Guaíba? Olha como tu é famoso, Denis. A Se TV digitar Mano Dal Ponte Não no vem YouTube, nada. não vem Nada. Não, a TV Guaíba é a atual TV Record, lá em Porto Alegre. E era a TV aberta da Rádio Guaíba, onde eu trabalhava nas duas. E esse programa é um programa muito antigo, existe até hoje lá. Até mudou de canal agora, que se chama Cadeira Cativa, nas segundas-feiras à noite. E eu era o suplente do apresentador e era repórter da televisão. E aí, nesse dia, tinha falecido a Dona Maria, que era a mãe do Luiz Carlos Reck, que era o apresentador do programa. Tá. O Reck, esse lance que eu faço aqui com os merchants, que tu fala, eu aprendi com o Reck. O Reck é um cara brilhante, espetacular nisso no rádio. Ele é um cara histórico do rádio do Rio Grande do Sul lá e é um particular amigo, um irmão que eu tenho lá. E ele me ensinou esse lado aqui da viabilização diluída no jornalístico, sabe? Da gente conseguir lidar com o parceiro que nos viabiliza sem ferir aquilo que é a nossa missão principal, que é informar. E aí, nesse dia, eu tava informando a morte da mãe do Reck, que tinha ocorrido horas antes do Que programa. responsa, hein, bicho, também, né? E aí eu abri o programa com uma cara de tacho, com bem mais cabelo que hoje, não é? Com um terninho bem A surrado. voz tá parecida. Ah, Se procurar no YouTube, você vai achar ali o menino, bonito, Não, 2006. eu achei isso aí. Eu só botei o teu nome e veio isso aí. Eu, opa, que bacana. 2006, cara. Eu não pesquisei muito, porque sempre acham umas coisas meio fundas, né? Quando o cara pesquisa. Não vai fundo não. Tá Não, bom. tem, olha aqui, ó, vem cá. E você falou, além de notícia de morte, já deu coisa. Mas você não falou que se chora ou não. Não, eu vou dar uma notícia boa antes. Você não pro falou nosso Cortou, ouvinte. né, mano? Tu cortou. Não, Olhando mas- esse trânsito aqui da Centenário, os carros vindo, acende o farol ali, ó, meu camarada, do Vectra ali. Seguinte, nem sei se é Vectra, só sei que ele Não pode nesse tem programa. todo jeito, é verdade, tem todo jeito de Agora cliente do pode, não tem Freta mais ali, ó. cliente. Cliente do Freta ali, ó, tá passando ali. Cara, né? Cliente Tem do cara, Freta. né? Com gosto, Uma cara, tem bom família gosto. inteira que compra Outro no dia eu Freta. comprei um forno elétrico lá pra minha amiga Cristine e pro Fabiano, que casaram, não é?
E a gente presenteou eles com um forno elétrico do Freta. O quanto de cara de pau que você tem que ser pra... Nenhuma, eu sou muito tímido. Você é tímido mesmo, Sou cara? tímido, sou muito tímido. Sempre fui tímido, por isso que eu vou responder a pergunta da Pitty só agora, a respeito da emoção. Teve um momento, gente, sabe quando foi? Quando o Criciúma subiu pra Série A, em 2012. O jogo do acesso do Criciúma, e eu me emociono só de Não lembrar. foi só tu que chorou, né? Rapaz, eu me Todo mundo emocionei. chorou, né? Cara, Eu tá entrei louco. no ar emocionado aquele dia, quando acabou o jogo, porque foi uma coincidência que o Jota Del Fabro, que está aqui conosco, o Jota, a gente naquela ocasião lá na Eldorado fez o seguinte, tinha a equipe no Heriberto Wilson, Criciúma e Atlético Paranaense, e o Jota Del Fabro ficou fazendo um off-tube, um tubão de São Caetano e Goiás. E se desse um empate em São Caetano e Goiás, o Criciúma subia. E o goleiro do São Caetano pegou um pênalti. No final, né? Finalzinho. No finalzinho. E o Jota foi o cara daquilo ali. Ele fez uma confusão danada. E aí, quando terminou aqueles jogos, eu me emocionei, porque foi muito duro. O Criciúma já tinha subido daí, né? E eu me lembro eu tava foi muito emocionante. Eu tava no campo aquele dia, eu me lembro que os jogadores não estavam entendendo nada, você lembra? Isso. Faltava 5 minutos, todo mundo dizia subiu, e os jogadores se olhavam, Pitty. Porque... Nunca mais vai acontecer, Denis? Quê? Subir? É? Vai! Quando? Alô, Dalfarra! Abre a mão! Esse ano dificilmente, né, gente? Vamos ser sinceros. Não é. Tomara que venha uma revolução aí, mas com o que Já temos se arrependeu de muita coisa que falou, cara? Já. Porque você é o cara que fala muito. E a gente, Já. eu me coloco sobre, porque eu falo muito. Às vezes eu... já foi. Precisava. Entendeu? Já foi, Precisava. entende? Não só do que a gente fala, mas às vezes do que a gente faz, né? Porque a gente vive um compromisso permanente com um bocado de coisa. E aí, nesses compromissos, a gente desliza. Mas da emoção ainda teve uma outra ocasião. Que foi... Gente, eu acho que foi a minha primeira cobertura aqui em Criciúma, que não foi em Criciúma. Porque eu cheguei aqui e umas 2 semanas depois, eu peguei uma folga para ir a Porto Alegre. Ver o meu filho. Eu tenho um filho, né? Que mora lá no Rio Grande do Sul. Fui ver o meu filho, o Ângelo. E aí, eu cheguei em Porto Alegre, busão, né? Rodoviária e tal, balançando até lá. Cheguei lá e quando eu chego na rodoviária, o assunto em Porto Alegre era que tinha caído um avião. E aí eu fui saber daqui, dali corri para o aeroporto. Peguei um táxi, uma carona, sei lá, corri para o aeroporto. Cheguei no aeroporto, tinha caído aquele avião da TAM em São Paulo, que tinha saído de Porto Alegre. Aquele que passou direto? Isso. Foi direto no... Foi 2 semanas depois que eu cheguei em Criciúma. E aí eu fui designado lá na ocasião para apresentar um programa por telefone público. Eu peguei um orelhão no aeroporto em Porto Alegre. Tô reclamando das externas. Reuni uma turma na volta Telefone e a gente público. fez o programa por orelhão. Balanço geral aqui do Salgado Filho, blá, 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 e fiquei 1 hora berrando num orelhão na porta do banheiro do aeroporto, as pessoas passando, olhando assim, quem é esse maluco aí? Mas aí no fim das contas teve um quê de emoção, porque eu fiquei lá pelo aeroporto, e aí tinha uma sala onde reuniram as famílias dos familiares, e aí as pessoas tinham um rádio ligado num canto, assim, um ambiente terrível, assim, pesado. E aí, no rádio, estavam transmitindo a lista dos mortos. E aí, os familiares ouvindo aquilo, era um negócio chocante, gente. Cada nome anunciado, um berreiro, assim, era muito triste aquilo. Tá, o que tu Aquilo não foi um momento fez ainda? tenso. Tu fez política já, esporte... Onde eu tava, eu não tinha feito o programa do Padre Samiro. Mas daí acho que não é tão abençoado pra fazer esse programa que tu acha. Não, mas eu tive a sorte de... Eu não tive ainda a Fala felicidade. de moda? Já falou de moda? Já conversou sobre moda? Já, eu não entendo nada disso. Basta ver o jeito que eu ando. Né? Gastronomia? Já, imagina. Gastronomia já. entendi, agora não entende mais, né? Exatamente. Tá magro, agora não tem mais quilos? graça, vai. Eu fiz uma dieta, gente, ano passado, do carboidrato, de passar fome sem macarrão e sem pão. Cortar mesmo. Jesus, Cortar mesmo, cara. Eu perdi 22 quilos. Na raça. Foi um sufoco. Foi muito sofrido. O primeiro mês é um negócio desesperador. Você Não, trocar tá louco, cara. o macarrão pelo peixinho sem nada, assim, sabe? Mas Não, depois eu você falei acostuma. pro Denis, eu achei que ele tinha feito a cirurgia. E Não, ele falou, não, foi na Eu caminhadinha sou mesmo contra, e sou fechando... Sou contra. Você tinha perguntado antes o que mesmo? Do que que tu eu não não fez? fiz. O que tu não fez, vai? Eu bati na trave pra fazer uma Copa do Mundo. E isso foi um negócio De ir cobrir lá? Mas o é que um sonho? acontece? Em 2005, em outubro de 2005, eu fui designado pela Rádio Guaíba para ficar 1 mês na Alemanha, em preparação para a cobertura da Copa de 2006. É horrível, né? Então, fiquei 1 mês lá. Eu cheguei na Alemanha, o meu vocabulário se estendia a enormes 6 palavras em alemão. E foi com elas que eu sobrevivi.
Água, cerveja, hotel, toalha, Obrigado. batata e mais alguma coisa. Pão, eu acho. Era o que eu falava em alemão. Mas beleza. E aí eu fiquei um mês lá e fiz todo o planejamento da cobertura, fiz um curso lá muito bacana e tal. E aí em janeiro do ano seguinte saiu o credenciamento para a Copa e eu tava pré-credenciado. E aí na hora H eu fui sacado, fui substituído por um outro colega e aquilo me deprimiu um pouco. Sacanagem, puxar Não foi uma sacanagem. Os caras revisaram o planejamento lá e o cara que foi no meu lugar, ele tinha uma vantagem, ele falava alemão, né? Ah, não, então é Larga um pouquinho vantagem. melhor, né? É, e aí eu acabei não indo, e ali ficou uma lacuna, assim, ficou um sentimento. Tanto que aquilo ali acabou gerando outros episódios que precipitaram a minha saída lá da Rádio Guaíba, por um pouco de descontentamento. Aí de lá eu fui pra Rádio Bandeirantes e depois vim pra Criciúma, né, em seguidinha. Mas eu bati na trave pra ir na Copa de 2006. Você é conhecido por ser versátil, todo mundo fala. Pô, o Denis é um cara versátil. Você definiu como camaleão. Né? Camaleão, Gostei daquela versátil e tal. Mas é porque ele manda bem em tudo, Não. né? Tudo que ele vai falar. Mas como é que é entrar no ar sem saber o que você vai falar? Porque com certeza você já entrou no ar milhões de vezes Na sem roubada? saber o que estava acontecendo na roubada. Já. E aí é bucha. Sabe que tem um lance, cara, que eu aprendi em algumas fases da vida e em cada uma dessas fases teve um mentor pra isso. Eu trabalhei com um cara em Porto Alegre, ele era um semideus lá e eu era um estagiário, né? Semideus, velho. Mas um cara chamado, os mais antigos ouviram muito falar desse nome, Flávio Alcaraz Gomes. Esse cara foi um gênio do rádio. Um gênio. Esse cara ia pra guerra, transmitia guerra pelo rádio nos anos 60, assim, um negócio fabuloso. Ele fazia aquele lance da magia do rádio, assim, com trilha sonora e tal. Um homem muito inteligente. Ele morreu há uns 8 anos, eu acho. 7, 8 anos. E ele me disse um dia, eu fui ser suplente do programa dele lá, e era um pavor, ninguém queria fazer o programa dele, e eu topei ser o substituto dele. Que era Coco Rosto. O programa era o top lá, era o Adelor Lessa lá. E aí fui lá eu fazer o programa do Flávio, e ele disse assim pra mim: ô guri, quanto menor a tua pergunta, melhor será a resposta. Quem apanhar o meu TCC ali na SATIC vai observar que na frase, aquela que a gente coloca no TCC, a frase que eu coloquei é essa. Quanto menor a tua pergunta, melhor a resposta. Então, amigo, se tu não domina o assunto, pega o principal, faz uma pergunta resumida e deixa. Faz que nem humano, deixa o teu entrevistado falar. Isso! Eu deixo? Aplausos aí, muito bem. Vai quem tá aqui hoje, Pittsburgh, vai. Denis Luciano Soares Oliveira. Isso o povo não sabia, ó. Não, a gente já volta aqui no avesso depois de um merchanzinho rápido. José Alberto Noldim, engenheiro agrônomo, governador do Rotary, distrito 4651. O Rotary e o avesso fazem a diferença na comunidade. Som maior, som maior. No programa do Avesso, 13 horas 19 minutos. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Clean Imagem, a gente não esquece jamais. Clean Imagem, presente sempre na sua vida. Clean Imagem, a gente faz com dedicação. Viva a experiência de estudar em uma grande universidade. Unesc, entre as 20 melhores universidades não estatais do Brasil. Através do Escolha Unesc, você entra na universidade pelo histórico escolar, sem necessidade de vestibular. É fácil e prático. São diversos cursos de graduação com excelência acadêmica. Venha para o Unesc, a nossa universidade. Para informações, acesse unesc.net. Na Ávila Cia da Saúde e Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás. Além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Verão Bistec, o melhor da estação é uma onda de qualidade com todo o calor das melhores ofertas. Leite em pó Molico desnatado 280 gramas, R$ 9,97. Café Melita 500 gramas, R$ 9,89. Leite Mega Milk 1 litro, R$ 1,78. Coxas com sobrecoxas de frango macedo pacote, R$ 3,99 o quilo.
Verão Bistec. Compre sem sair de casa em bisteconline.com.br. Só a Unimed Criciúma tem laboratório próprio com 7 unidades de atendimento, hospital com clínica da mulher, centro de imagem, a maior e melhor estrutura de saúde de Criciúma. Com a Unimed, você ganha 50% de desconto na primeira parcela, 50% na segunda, 20% na terceira e carência zero. Faça um plano de saúde Unimed Criciúma. Carência zero para consultas e exames laboratoriais. Criciúma traz mais inovação para o transporte coletivo. Com o aplicativo Movit, você tem acesso sobre tudo o que acontece no transporte público em tempo real, permitindo otimização e planejamento do tempo. Outra tecnologia é a biometria facial, que permite, via reconhecimento da imagem, identificar quem utiliza o cartão Criciúma Card, dando mais segurança aos usuários e garantindo os benefícios de quem tem direito. As empresas concessionárias do transporte público de Criciúma e a ACTU reforçam ainda mais o compromisso com o serviço prestado. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pitbull e Gonde. Voltamos, nós três. Agora somos 3 coleguinhas de trabalho. Você não quer fazer o avesso com a gente? A gente fica no ar das 7 da manhã à meia-noite. Gente, o que tu acha? Vai. Aumento. Tô dentro. Esse programa é do Freta, sabe o Freta? Aquele lugar em que você encontra tudo do bom e do melhor. Então, e é do Bistec também, preço baixo todo dia. Vai fazer o teu cartão do clube do Bistec, hein? E a Ávila Cia da Saúde, Pete. Maravilhoso, pra nos deixar fininho, né? Fitness, né? Vou lá pegar um bolinho daquele zero. E a Unesc, olha, hoje no A Tribuna tem uma matéria da Maiara Cardoso espetacular. Esse papel social que a Unesc cumpre, né? A nossa universidade. A nossa universidade. E eu tô com uma sede de Saint Beer, mano, Dal Ponte. Quando é que você vai pagar a rodada? Pago. Com prazer aqui falar isso. Eu ouvi a entrevista da Maiara com você ontem. Legal, né? Muito bacana. Legal, parabéns. Né? Olha, tá ontem no ponto a ponto. Bem bacana, bem bacana. Denis Luciano, se fosse Alberto Roberto do Chico Anísio, falaria Pênis Luciano, meu querido amigo. Vem cá, a rádio mudou muito, cara. Mudou. A rádio vai acabar, Denis? Jamais. Nunca, você acha que vai acabar? Vamos até adiante aqui, ó. A rádio não acaba, ia acabar lá atrás, nisso, só se fortaleceu. A internet fez um favor pro rádio, né? A internet resolveu o nosso problema da antena, né? O problema da antena foi resolvido com a internet, que seria o fim e foi o início de uma nova fase, né? Como o jornal, jornal vai acabar amanhã, depois o jornal vai longe ainda. Eu acho que o jornal ainda vai longe, entendeu? Eu acho que tem uma turma que ainda precisa do papel na mão, enfim. Mas quando eu comecei no rádio, em 95, a gente eu tava pensando nisso outro dia, para colocar um telefone no ar, você pegava o telefone, tinha um telefone no estúdio, grudava na frente, você falava no bocal do telefone e grudava... Gente, era um negócio surreal, assim, pra colocar. Grudava o telefone no microfone. Isso, exato. Era horrível, uma ronqueira, um negócio... Uma transmissão de futebol à distância, era um negócio pavoroso. Eu enfrentei cada situação. Por exemplo, um dia a gente transmitiu um jogo de 2 times que acho que a galera aqui nunca ouviu falar. 14 de julho de Santana do Livramento e o Rio Grande. Eu fui transmitir esse jogo um sábado à tarde com 18 pessoas no estádio, uma chuva que Deus mandava, um jogo horroroso. 18 pessoas dentro do jogo. Isso, contando os das rádios, né? E aí, rapaz, a nossa linha não funcionou, a gente transmitiu o jogo de um orelhão de trás de uma das goleiras, era o narrador... A transmissão no orelhão? Inteira, a transmissão no orelhão. O cara narrando no orelhão e passava o orelhão pra mim e eu descrevia o lance e voltava pro narrador. Gente, isso em 1995, não é tanto tempo assim. Então, hoje em dia, a gente lida com uma tecnologia ímpar. O rádio evoluiu demais e vai muito longe ainda. Ô Denis, uma coisa que eu noto no rádio, aquele rádio dos vozeirões, sabe, assim, ele é um rádio que meio que ficou pra trás, né, cara? Hoje a gente vê pessoas normais falando, não só no rádio, né? Os youtubers estão aí pra provar que você não tem que ser estrela, você não tem que ser ator, você não tem que ter voz bonita pra poder fazer coisa de qualidade que alcance grande público. Dezembro de 94, fazia um calor assombroso lá em Rio Grande. Chegou um cidadão lá em casa e disse pro pai assim: o seu Guaraci,
a gente está precisando de alguém para rádio, aqui para a Rádio Cultura Rio Grandina, para fazer plantão de estúdio. Aí o pai olhou para mim e disse, meu filho aí, vamos colocar no rádio. Leva o guri. Aí eu, meu, que isso? Onde, quando, como? E levaram para a rádio, eu fiquei 2 meses com um gravador e um jornal, ensaiando. 2 meses. Ensaiando. Todo dia eu gravava umas notícias, tinha um cara que analisava e dizia, não, tu é muito ruim, tu é isso, aqui, tu é horroroso. Tinha um lá que dizia, tu não vai dar nada, tu não vai trabalhar em rádio e tal, enfim. E aí fui, entrei no ar realmente bem ruim nos primeiros tempos, aí a gente vai pegando a manha e tal, e respondendo à questão do vozeirão, na época ainda existia esse conceito da voz. Vozeirão, tinha que ter ainda a presença de voz. E isso hoje em dia não ficou em segundo, mas ficou em terceiro plano, porque a gente vive a era do conteúdo, né? O conteúdo manda muito mais do que a forma, né? E o conteúdo, ele às vezes está numa voz que pode não ser a mais padrão, e daqui a pouco a voz mais padrão não carrega aquele conteúdo que as pessoas querem ouvir, que é um conteúdo espontâneo da informação, do entretenimento, né? Então isso, o padrão do ouvinte de rádio é que mudou o rádio, né? O padrão mais participativo do ouvinte de rádio, né? Porque tinha uma época que o cara ouvia e o que a gente dizia era lei. E hoje em dia a gente está aí sendo contestado o tempo inteiro. Eu já recebi meia dúzia de broncas aqui no WhatsApp agora. Mas tem elogio. A Marilza tá dizendo, manda. Que programa massa. Oi, Marilza, um beijo pra você, minha querida. O Leandro Eufrásio tá dizendo, o melhor dos melhores. Esse é suspeito, Denis, amigo. Luciano. Obrigado. E esse o Marco Antônio tá dizendo assim, Denis, tem um documentário que Hitler viveu escondido na Argentina e veio em um clube ver uma oaça de teatro? Uma peça, o corretor dele. Uma peça de teatro em uma casa de show em Rio Grande. É verdade. Tu sabes alguma coisa dessa Hitler história? foi em Rio Grande? Então, rola essa história lá. Curiosidades de Rio Grande, o Marco Antônio tá dizendo. A casa noturna não existe mais, onde o Hitler esteve. Mas rola sim essa história de que o Adolf Hitler esteve lá. Como tem uma série de estudos aí que apontam que ele andou em um bocado de lugar, aqui em Santa Catarina também, né? Ele teria andado. E é aquela história, não tem nenhuma confirmação oficial, mas realmente lá na cidade se fala nisso. Minha avó contou que ela tinha um professor que era nazista. Ele não escondia, né? Eu tive uma professora que ia me rodar na primeira série. Eu não conseguia sair do cacocu, do da Dedi Dodu. Era desgraçado. Já muita gafe no ar, cara. Já. Gafe de trocar nome. Porque trocar nome é maldito, né? Matar gente. De matar muita gente? Não muita, mas eu acho que uns 2 aí em 23 anos eu já... Aqui jaz e dali a pouco o cara te liga, entendeu? Já aconteceu, já. O cara te ligou, seu Denis, que tá me matando no ar? Pô. Já aconteceu. Mas aí... Mas por que tu recebeu informação errada? Como é que tu fez isso, Denis? Não pode. Faleceu o fulano de tal e o fulano tava vivo. Mas te falaram que tinha falecido? É, exatamente. Recebeu. Eu não vou lembrar exatamente agora, porque isso é coisa de vários anos já. Porque aí com o tempo a gente vai pegando a manhã, né? Teve uma situação uma vez, uma transmissão de um jogo do Internacional, lá na Rádio Guaíba, e eu estava no plantão, e chegou a informação do falecimento de um presidente do Internacional. E aí, era um homem muito conhecido lá, e eu informei isso. E o homem não tinha falecido ainda. Só que ele faleceu, assim, meia hora depois, que Deus o tenha. Tu falou, ele morreu. Porque às vezes acontece isso, a pessoa ainda não faleceu no hospital, né, em si, mas já tá com morte cerebral, santa, né? Tadinho, né? Mas ele tava bem adoentado, descansou. Foi o mais perto de uma gafe sinistra, assim. O Eric quer saber, o Eric tá mandando aqui, se você é colorado ou gremista. Eu sou tigre. Sabe que tem um negócio... não é relevante. Vou aliviar pra ti, o teu filho, então. Tem um negócio que a gente aprende, meu filho é gremistão. Por causa do saudoso avô dele, que ensinou as artes tricolores, a exemplo do Lessa aqui. Não, mas sabe que a gente aprendeu um negócio na escola porto-alegrense de rádio esportivo, que lá, de jeito maneira, você revela o time. Nunca revela. Não revela. Senão acabou pra ti. Só aqueles que são personagens folclóricos, né? Como era o Paulo Santana, como era o Kenny Braga na Rádio Gaúcha, enfim. Trabalhou com o Paulo Santana, não? Não, porque ele sempre foi da RBS ali e tal, e eu nunca trabalhei na RBS, né? Mas eu convivi ali em algumas coberturas e tal com ele. Mas lá a gente aprende a, de jeito algum, abrir o time do coração, até por questão de segurança. Eu fiz dia a dia lá do Grêmio, por exemplo. Denis, aqui só um minutinho. Tem acidente grave aí? Opa. Tem gente na linha? Vamos lá, Mar. Alô? Grande Jota, diga lá, meu velho, o que aconteceu? Um abraço, boa tarde a todos vocês. Eu recebo a informação de um acidente grave ali na rótula, a primeira rótula que dá acesso para a área central da cidade de Sara, na SC 445, a primeira rótula à frente da Polícia Rodoviária Estadual. Ali, a primeira rótula que dá acesso para a área central de Sara, um caminhão e um motoqueiro.
A informação que se tem é de que esse motoqueiro ainda está embaixo desse caminhão, já existem os bombeiros, já estão chegando nesse exato momento, 3 viaturas dos bombeiros já estão chegando ali nesse exato momento. É um acidente muito grave, não se tem ainda a placa do motoqueiro envolvido, do caminhão envolvido, o trânsito está muito lento nesta região da SC 445, ali na primeira rótula que dá acesso para a área central da cidade de Içara. Os bombeiros, então, só confirmando, já estão no local para prestar o socorro. O motoqueiro está embaixo ainda do caminhão, né? Se o caminhão que bateu, ou ele que acabou tombando e foi parar embaixo desse caminhão. Mas a informação que eu tenho é que o acidente é grave, tem muito óleo na pista, gasolina na pista. Então, os bombeiros de Içara e Criciúma estão prestando esse socorro nesse acidente que ocorreu agora, menos de 5 minutos. Nós vamos ficar acompanhando e assim que tivermos outras informações estaremos repassando sobre o acidente que envolveu aí um caminhão e um motoqueiro agora, nessa primeira rótula que dá acesso na SC 445 para a cidade de Içara. Repórter J. Del Fabro. Obrigado, Jota. O Jota traz mais informações, com certeza, no decorrer da programação aqui da Som Maior. Tinha isso que ser rádio? Você. Isso é rádio. Isso é rádio. Esse 24 horas ligado. Isso é respiração de rádio, né? Isso é. Ontem eu estava chegando em casa e aí eu moro ali perto do Heriberto Wilson e os refletores do Heriberto Wilson estavam acionados, estavam acesos. E aí eu já queria saber o que era. E aí, se é alguma coisa, eu preciso informar, Você entrar no ar. E não era um teste dos refletores. Então calma, Denis. Já sonhou com notícia? Já, imagina. Inclusive tinha uma época, agora eu sosseguei um pouco mais, tinha uma época que eu dormia com um caderninho e uma caneta do lado, pra acordar no meio do sonho. Porque às vezes no meio da noite acontecia de pintar uma pauta na cabeça, uma ideia pra fazer algo. E era pra jogar no bicho. Mas isso é legal. Pra pensar nos bichos. Eu já me ocorreu. Já, pra jogar no jogo do bicho, mas também tem isso. Aí eu não joguei no bicho, mas na época onde eu estava, era no Jornal da Manhã, a gente fez uma matéria no outro dia sobre o jogo do bicho. Opa, eu não joguei, mas a gente fez a matéria. Tá, você acredita em muita coisa? Por exemplo, você falou que muitas pessoas te ligam pra dar informações. Bastante. Ok? Quando é que você sabe se é verdade ou mentira, cara? É o feeling já? A gente tem. Já é o feeling? Também, já? também. Tá... Tem situação... Você é treta, o cara quer me... Mas aí que está o desafio de quando você muda de lugar, principalmente, né? Pensa só, quando eu vim de Porto Alegre pra cá, você chega aqui os primeiros tempos e aí eu recebi alguns conselhos muito valiosos e um desses conselhos diz respeito a um cara que está aqui, que eu respeito muito, que é o Arquimedes Naspolini Filho. Eu tenho todos os livros que o Arquimedes escreveu de história de Criciúma, porque o primeiro conselho bacana que eu recebi aqui foi: conheça a história de Criciúma. E aí, por conta disso e por conta de um programa que eu fazia na emissora anterior, eu consegui ganhar essa habilidade de saber muita coisa sobre Criciúma em um tempo relativamente curto. E aí isso ajudou muito nessa triagem que você desafiou agora. Quando chega tal informação, tu pensa, mas isso diz respeito ao fulano, mas será que o fulano faria isso? O fulano tem jeito para isso? E aí você já começa a pegar a manha. Então, gente, para responder uma pergunta que o Mano fez agora há pouco, sobre dominar qualquer assunto, e para tirar essa dúvida e ter feeling, a gente tem um caminho na vida, isso vale para qualquer profissão. Nada escapa do conhecimento. Então, cara, lê jornal, lê livro, lê bula de remédio, entendeu? Eu sou um leitor compulsivo, eu tô lendo o tempo inteiro. Essas frases que tem aqui no entorno do estúdio da Som Maior, você já leu 100 vezes. Elas foram colocadas um pouco antes da minha outra vinda pra cá, né? Porque, pra quem não sabe, eu já trabalhei aqui e na época tive uma missão muito cruel, né? Que foi suceder o Adelor Lessa, numa rápida saída do Lessa. Eu tive que suceder o Lessa aqui numa parceria muito legal com a Simone Costa, com o Ney Manique, tinha uma turma muito bacana aqui. A gente se preparou em vários para tentar suprir a ausência do Adelor aqui. Deu medo? Foi uma bronca. Medo, sim. Cara, eu entrei, olha, a perna tremeu naquela época, eu reconheço. Daquela época, por exemplo, uma das frases mais emblemáticas da minha carreira foi dita aqui nesse estúdio, nessa cadeira onde está Pete Búrigo. Aquela frase do Clésio Salvaro em relação ao Eduardo Moreira. Foi dito aqui. Do Satanás, do demônio? Exatamente. Naquela época nós tínhamos um programa de entrevista dentro, era um quadro do programa que a gente fazia pela manhã aqui, na Som Maior, um quadro que a gente fazia em parceria com a radiodifusora na época. A gente fazia um quadro de entrevista em que numa semana o Charles Carnin vinha aqui entrevistar comigo alguém e na outra semana eu ia lá na difusora entrevistar alguém junto com o Charles. E aí a primeira rodada que a gente fez foi com o Clésio Salvaro aqui. E o Clésio Salvaro disse aquela frase, né? Das pessoas que eu conheço, a que mais se assemelha ao Satanás e tal. E aí ficou anos e anos. E que agora... frase, hein, rapaz? Lembra, né? Que foi aqui. O que você quer falar, Marlon? Não, eu ia falar que a primeira vez que eu entrei na rádio foi em 2013 aqui também. E
trabalhei com o Denis. Opa, fera. Você operou? Tá operador já? Isso, entrei como operador. Ele é legal, o Marlon, Ele revela. é demoníaco, explode. ele é meio Não, explosivão. eu ia falar isso agora. Ele é bem calmo em relação a isso, que eu lembro que eu tava aprendendo. O irmão do Johnny, na época, era o operador aqui, ele tava me ensinando. Filipão. Isso, Felipe Mangrick. E aqui não era o ponto final, era a última edição. E tava o Denis e o Nassif. E eu derrubei de caneca aqui, eu deixava a trilha alta, eu não abri o microfone na hora. Ele lembra, ó. Ele lembra, Marlon. E ele totalmente calmo. Igual eu, assim. Educado, né? Olha a diferença. Bem tranquilo, assim, né? Totalmente calmo. E eu lembro disso porque eu derramei café aqui, eu deixava a trilha alta, ele falava e não tava nem aí, ele só fazia o dele. Bem tranquilo, bem Então fazer o seguinte, então faz o teu e coloca, porque nós vamos botar o Denis no jornal. Tem jornal, Marlon? Jornal do Avesso. Oferecimento Clinimagem. A gente faz com dedicação. Eu te perguntei de gafe. Clinimagem, cara. É vice? Barbaridade. Alô, Flávio Spilleri. Alô, doutor Maurício. Grande Clinimagem. Flavinho, um abraço pra ele, gente boa. Teve aqui, já teve sentado aqui. Flavinho é um parceiro. Ficou com medo de quem tá nos enrolando 2 anos, enrolou 2 anos, mas veio, entendeu? Opa. Flavinho tem uma biografia dele vivo, né? Falei pra ele, só falta ele morrer agora, porque a biografia já tem. Mas não vai demorar ainda, olha aqui, ó. Flavinho, Duca tá de olho, hein? Aqui, ó, eu falei pra você de gafes, tá? Eu separei aqui algumas gafes, algumas frases maravilhosas de alguns veículos renomados, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá, eu leio uma, Pete manda outra. Bora. Do extra. A polícia e a justiça são as 2 mãos de um mesmo braço. Acontece, gente, acontece. Nas melhores famílias. O Globo. Os nossos leitores nos desculparão por esse erro indesculpável. Por isso que o Brizola odiava o Globo. Tá. O presidente de honra é um jovem septuagenário de 81 anos. Isso é uma valorização da terceira idade. Jornal do Brasil, ela contraiu a doença na época que ainda estava viva. Por isso morreu. O acidente foi triste e célebre. Retângulo das Bermudas. Não dá pra entender isso aqui, cara. Ele é célebre e foi no retângulo. No retângulo das Bermudas, do extra, vai. Geografia reinventada na coluna do Ney Lopes. Caraca, velho. Os 7 artistas compõem um trio de talento. É um trio vezes 2 mais 1. Aritmética pura. Foi rápido. Dia, vai. O prefeito do interior vai dormir bem e acordou morto. Acordar morto é uma expressão que nós usamos muito. Cara, aqui. essa cidade tá... Nós usamos muito essa expressão. No corredor aqui do hospital psiquiátrico, os doentes corriam como loucos. É óbvio. Agora com o fim do manicômio, né? Então mudou. Na chegada do dia, que o dia tem mais um. O dia é o que mais tem, tá? O dia extra aqui. Então, na chegada da polícia, o cadáver se encontrava rigorosamente imóvel. Cara, isso aí é um perigo. Cadáver morto, convite. Essa é do Edigo pro Sônego. Apesar da meteorologia estar em greve, o tempo esfriou ontem intensamente. Mas você trabalhou com ele, pra mim, a melhor de todas da região é que, infelizmente, hoje não morreu ninguém. Não do morreu Padre Samiro, essa frase, ela pra mim, repetia ela várias vezes. Supera qualquer frase. Já falou algum erro, assim, que tu lembra, que tu não se conforma, que uma vez tu falou? E agora, gente? Enquanto isso, a gente trata de não guardar essas coisas. Não, isso a gente não guarda. O Marcelo tá dizendo, olá, o Denis é um cara além do tempo, tem bom humor, que lhe dá muito jogo de cintura, sua visão sempre encontra uma ótica diferente, não segue cartilha de politicamente correto, arrisco dizer que hoje é o melhor jornalista do sul catarinense. Opa, que honra. Deve ter uma educação de berço top. Ó, que moral. Você pagou pro cara pra falar isso? Obrigado, Marcelo, valeu. Quanto jabá tu deu pra ele mandar isso aí pra ti agora? Eu nem sei quem é o Marcelo, hein, mas Almir Fernandes falando, parabéns ao Denis Luciano, grande comunicador, que por suas ações mudou a vida da sociedade e por consequência de muitas pessoas. Sempre Denis, onde estiver. Tu tens muitos inimigos, não? Inimigos, né? Tenho. Eu odeio essa palavra. Não sei se muitos, mas inimigo, tem gente é tão forte, Denis. Tem gente mas que é o hater oficial, Denis. Então eu vou contar um negócio agora aqui sobre um colega da casa aqui. Solta sobre um colega da casa. Marlon. Conta, vai. Aquela trilha do Arquivo X é boa. Eu ia botar da briga. Pode ser também, essa é boa também. Vai, essa daí é boa, vai. Boa, essa aí é característica, dá pra fazer uma chamada com isso aí. Agora, do avesso, o pau pegou. Vai. Sabe que eu e o Marco Búrigo, nós tínhamos uma rivalidade, assim, sabe? E uma vez nós tivemos um desentendimento meio sério, assim. Meio forte? Virtual, foi um desentendimento virtual. A gente nunca falou nisso, eu tô falando agora aqui. Mas assim, tudo certo, o tempo ajusta, ajeita e tal. Ele tinha uma visão de uma determinada situação, eu tinha outra. Mas foi o quê? Facebook? Foi. Maldita rede social, foi, né? Não, é que começou pelo... Mas assim, não foi nada externo, foi nas internas, eu e ele ali, né? Não foi Não, exposto. foi nas internas. E começou com o seguinte...
Um ouviu algo que o outro falou a respeito de um determinado episódio e vou lembrar de quando foi o episódio. Foi de quando o Criciúma tomou um 6-0 do Botafogo no Brasileirão de 2013. Mas tá explicado, não precisa nem continuar. E aí 6-0 falou uma coisa, o outro não achou legal, e aí aquela história, e aí eu entendo as partes, eu entendo a parte dele, ele entende a minha hoje, com certeza, porque a gente se envolve tanto com o que a gente faz, que a gente se acha na condição, e a gente tem a condição, a gente tem conteúdo para isso, né? Para interagir até fora de onde nós trabalhamos, né? E aí, nesse interagir, teve um ruído na comunicação ali e ficou um mal-estar, assim, ficou uma coisa de tu lá e eu aqui e tal. E aí vê como é o tempo, né? Hoje estamos aqui juntos, parceiros, né? Afinados, trabalhando muito bem. O Marco é meu coordenador, a gente trabalha em pé de igualdade, com muito respeito, mas a gente já teve uma fricção passada aí. Ele continua sendo botafoguense, mas daí fazer o quê, né? É o meu time no Rio, cara. É o teu time do coração, O Rafael tá dizendo, agora Som Maior está com timaço. Jota, Marco e Denis, time de ouro, só falta o título do Tigre. Não, o time é muito bom, nosso time todo aí é muito bom. Tô muito feliz, cara. Eu adoro Tô em casa, tô em casa mesmo. A gente já volta aqui no Avesso com mais... Denis, Luciano. Opa. Olá, aqui é Débora Lourenço, personal trainer. O programa do Avesso é melhor do que subir na balança e estar pesando uns quilinhos a menos. Som Maior. 18 para as 2. Para um mundo de desafios, uma grande universidade. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. Escolha um dos programas de pós-graduação da principal universidade do sul catarinense. São mais de 40 opções nas áreas de gestão, direito, educação, saúde, engenharias e tecnologias. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Para informações sobre matrículas e descontos, acesse unesc.net. Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar! Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé, imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada pra fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. Na Ávila Cia da Saúde Produtos Naturais, você encontra tudo para uma vida mais saudável. A mais completa linha de produtos naturais, suplementos esportivos e alimentares, produtos especiais para celíacos e intolerantes, grãos a granel e chás. Além dos consagrados óleo de coco e chá verde, tudo para emagrecimento, diets e lights. Ávila Cia da Saúde, em Criciúma, nas ruas Lauro Miller e Coronel Pedro Benedetti. Fone 3045-4515 e 3433-2135. Verão Bistec. O melhor da estação é uma onda de qualidade com todo o calor das melhores ofertas. Leite em pó Molico desnatado 280 gramas, 9,97. Café Melita 500 gramas, 9,89. Leite Mega Milk 1 litro, 1,78. Coxas com sobrecoxas de frango macedo pacote, 3,99 o quilo. Verão Bistec. Compre sem sair de casa em bisteconline.com.br. Criciúma traz mais inovação para o transporte coletivo. Com o aplicativo Movit, você tem acesso sobre tudo o que acontece no transporte público em tempo real, permitindo otimização e planejamento do tempo. Outra tecnologia é a biometria facial, que permite, via reconhecimento da imagem, identificar quem utiliza o cartão Criciúma Card, dando mais segurança aos usuários e garantindo os benefícios de quem tem direito. As empresas concessionárias do transporte público de Criciúma e a ACTU reforçam ainda mais o compromisso com o serviço prestado. Programa do Avesso. Programa do Avesso.
Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Ávila Cia da Saúde, Unesc e Saint Beer. Voltamos, Pitbull Gonde. Voltamos no Do Avesso com o Denis Luciano. Quem tá aqui hoje? Ele, Denis? O Giovanni Spiller diz o seguinte: o time renovado da 100.7 realmente agora é de peso. O Jota e Denis juntos são exemplo disso. Ô Giovanni, o Denis e o Jota emagreceram. Pois é, estão sequinhos os dois. Pergunte ao meu amigo Denis se ele trabalhou com o imortal escritor Mário Quintana. Não, infelizmente não, até porque tem uma diferencinha de tempo, mas eu conheci a escrivaninha do Mário Quintana, que está preservada até hoje na redação do Correio do Povo. A Rádio Guaíba é no 2º andar, o Correio do Povo é no 1º andar do mesmo prédio lá na Rua da Praia. Guardadinho lá, tá lá. E ela fica num canto da redação do Correio do Povo até hoje. Tipo museu lá. Mesmo. É, ninguém linda, usa. linda, a escrivaninha do Mário Quintana. E aí a meia quadra dali do Correio do Povo está a Casa de Cultura Mário Quintana, que é um ponto obrigatório de visitação, que era um hotel, né, em Porto Alegre, que o Falcão foi proprietário e depois o município desapropriou, transformou num museu. Mas eu não tive a sorte. Estive na mesma casa que ele, mas o tempo não permitiu essa coisa. Denis, e grosseria? Já teve muito convidado que foi grosso com você? Já. Por provocação, entendeu? Eu tive um episódio que ficou conhecido aí nos meios esportivos na cidade, que envolveu uma desavença com... Hoje até me falaram nele de novo, e eu não guardo mágoa, né? Eu não guardo mágoa mesmo. Se tem um negócio na vida que eu não guardo, é mágoa. Eu posso guardar carboidrato quando como pão, vai guardar e tal, mas mágoa eu não guardo, gente. Ah, e guardo muito papel também. Guardo papel, guardo muita coisa. Você é mó jornalista. Pitch, adoro também isso aí. Não, é um negócio... Uma pilha de Tô papel. tentando desapegar, tá dando? Mas tá difícil ainda. Mas mágoa eu não guardo mesmo. E aí eu tive um entreveiro uma vez com o Rodrigo Pastana, que era o gerente de futebol do Criciúma, que fez um belo trabalho aqui. O Rodrigo subiu o Criciúma para a Série A. E hoje ele está lá no Paraná e subiu o Paraná para a Série A. Ele é um cara competente. Como é que você vai negar, né, cara? Ele é um cara competente. Só que na época ele cometeu um erro aqui que eu tornei público na época. E não tem segredo, eu posso recordar aqui. Foi o seguinte: o Criciúma estava naquela Série B, 2012, fazendo uma baita campanha. Ia jogar com o Goiás lá em Goiânia. Numa terça-feira, 7 de setembro, era o jogo. E o Goiás era o líder e o Criciúma era o vice-líder. Estavam ali fazendo um belo campeonato. E o Criciúma ia jogar lá. E o Criciúma tinha como técnico um cara muito camarada e muito competente, o Paulo Comelli. E tinha um problema interno lá no Criciúma. E parte da direção, inclusive o Rodrigo, queria tirar o Comelli. E a gente soube disso. A gente soube disso com riqueza de detalhes. E aí eu fui entrar no ar, pouco antes do jogo, e... o Lula tinha um jingle quando ele foi concorrer à reeleição que é: deixa o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar. E eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. Aí eu fui lá, peguei, fiz o que tu fez com o Denis do YouTube. Fui lá, peguei esse jingle, editei só o deixa o homem trabalhar. E aí eu fiquei, o programa de espera que a gente fazia lá antes do jogo Goiás e Criciúma, eu fiquei o programa inteiro dizendo: olha aqui, o Paulo Comelli, mesmo que o jogo seja de derrota hoje, ele tem que continuar. E o operador jogava: deixa o homem trabalhar. E eu fiquei horas falando aquilo. E aí... aquilo, de certa forma, constrangeu o plano de demitir o Paulo Comelli e a partir dali começou um atrito. E aí o atrito ganhou contornos ruins, coisas que eu me arrependo também, que eu acabei fazendo depois para reforçar a minha convicção, né? De que o Comelli tinha que ficar e tal. Mas no fim das contas, o Comelli subiu, o Criciúma subiu, o Pastana subiu, o nosso... E tudo foi esquecido. Da minha parte, sim. Tô lembrando agora como um episódio que o futebol coloca diante de nós, e quem for na sala de imprensa do Heriberto Wilson vai observar, lá na parede está gravada a imagem do nosso patrono da comunicação esportiva de Santa Catarina, o pai do Marco, Clésio Búrigo. E ali do lado diz, né? Quem tem medo de represália não se meta em jornalismo esportivo. Que era uma frase, em suma, era isso, né? Do Clésio Búrigo. E é verdade. Cara, se tu trabalha... Olha o carro da difusora passando ali. Se tu trabalha... ali. Um abraço, pessoal da difusora. Se tu trabalha em rádio esportivo, meu camarada, em comunicação em geral, né, gente? Mas trabalha com rádio esportivo, então isso é um antro de incomodação. Mas você vai não pode, te incomodar, não? Você não pode ter remorso para dar notícia? Não pode. Você tem que desligar essa parte tua de análise. Tem que desligar. Por exemplo, eu tive também um problema... Mas tu destrói vidas, né, cara, com uma notícia. Claro, com uma notícia equivocada, sim. Eu tive um problema também, em certa época, por ruído de comunicação e por posturas diferentes, não é? Com o Cláudio Gomes. Eu liguei esses dias pro Cláudio, fazia muito tempo que eu não falava com ele. Liguei pro Cláudio, que é um sujeito também muito competente no que faz. Vocês já receberam o Cláudio aqui, né? Já recebemos. O Cláudio é muito competente no que faz. É eu tive o prazer de trabalhar com o Cláudio, fiz o site do Criciúma, no Acesso. Verdade. Tive o prazer de trabalhar com ele. E eu trabalhei com o Cláudio lá na Eldorado. O Cláudio é muito competente, inegável isso.
E eu tive problemas com o Cláudio, porque eu tive conceitos de administração de futebol que eram incompatíveis com os dele, e eu opinava a respeito disso, na época em que ele estava no Criciúma. E aí aquilo esfriou um pouco a relação da gente. E chegou um ponto em que esfriou bastante. Você falou que não tem nada a ver, é só jornalismo. Exatamente. É mais ou menos isso? Tanto que a gente se acertou e tal, e esses dias eu liguei pro Cláudio para fazer uma matéria que saiu no Tribuna aí, essa semana, a respeito da TV do Catarinense. Da TV. Que o Tribuna trouxe em detalhes aí essa Ele informação. te recebeu bem, de boa. Foi legal. Aí, no dia seguinte, eu não consegui uma foto mais atual do Cláudio, saiu uma foto de arquivo na matéria. Uma foto lá do Daniel Búrigo de arquivo. Porque ele tá gordo que é um E aí o leitão, Cláudio no outro dia de manhã disse assim, tu não gosta de mim mesmo, né? Diz o Cláudio. Colocasse aquela foto que eu tô mais gordo que não sei o quê. Não, Cláudio. Não. Só tinha essa, Mas, pô, chama essa. Respondendo a tua pergunta, cara, se a gente tem uma mágoa ou uma restrição, ela acaba, para quem vive de comunicação, ela tem que acabar no segundo seguinte. Não existe mágoa para quem trabalha em comunicação. Não pode existir. E fontes? Senão, tu perde o teu princípio democrático sigilo, plural. essa coisa toda, entendeu? O off. Como é que você lida com o off? Não, isso eu tô te falando em off. Off tem limite, né? Qual é o limite do off? Vai, o limite do off é o limite óbvio. Se aquilo que te é transmitido em off tem um conteúdo que vai mudar a vida das pessoas, que vai determinar algo abrangente, ele deixa de ser off imediatamente. Eu tive um problema muito sério, bem no começo da minha carreira, um off que me foi passado pelo então prefeito da cidade lá do Rio Grande do Sul, onde eu vivia. E o off do cara era um off que, se tornado público, ajudaria as pessoas num momento de tragédia local. Teve um temporal, devastou casas e tal lá. E o cara me falou um negócio em off e eu coloquei no ar 2 minutos depois. Eu fui posto a correr da prefeitura no meio de uma entrevista coletiva pelo prefeito. Depois ele pediu desculpas pra mim e tudo. Mas aquele foi o primeiro off que eu vazei na minha carreira. Eu devia ter 16 anos, né? Estava começando ainda. Foi o primeiro off que eu vazei e não me arrependo, porque aquilo ajudou as pessoas na época, lá. E me rendeu um corridão do prefeito, uma bronca do prefeito, mas eu encarei, entendeu? Foi uma escola, uma prova de fogo, assim, na época. A minha mãe sempre dizia, Denis, não quer que eu faça nada, não me conta, então. Por aí. Pois cara, pra jornalista, vai contar coisa pra jornalista. Mas continuem contando, gente, por favor. O ouvinte pergunta se tu já se considera um criciumense. Já, com certeza. Quanto tempo aqui? São 10 para 11 anos. No dia 10 de maio eu completarei 11 anos morando aqui em Criciúma. E profissão, 23? 23 anos, eu completo agora, dia 12 de março, vai fazer 23 anos que eu estreiei, falei pela primeira vez no rádio, 12 de março. Sim, criciumense, muito criciumense, adoro Criciúma, conheço Criciúma muito, ando muito por Criciúma e adoro essa terra aqui. E eu tô com uma pendência com Criciúma, que é um livro que está quase pronto por lançar sobre a história do rádio de Criciúma. Que legal. Que eu adorei escrever esse livro, ele está nos detalhes finais aí e eu espero que em 2018... A gente manda tá nele, senão também nós não vamos nem falar. Não tem nem dúvida. Se nós não entrar nele aqui, não me conta uma coisa, a diferença do AM pro FM, como é que é? O FM é o... Estratosférico. O FM é o bisneto, né? O FM é o bisneto que deu certo do AM. Agora a gente deve tudo ao AM, né? A gente deve tudo. O AM abriu o caminho e o FM pavimentou o caminho, né? O AM é a estrada de chão e o FM é o asfalto alemão, né? E o futuro que está no FM não é um futuro distante, né? É o futuro de daqui a pouco. E quando eu comecei no rádio, o FM era o lugar que só tocava música, né? Não se falava lá onde eu comecei. Notícia no FM? Não se falava nisso. Em uma rádio como a Som Maior no FM era um negócio, era um tabu. E olha, quando eu cheguei em Criciúma... Quando eu sabia que, olha, as FMs de Criciúma fazem jornalismo assim e tal. Mas pera, tem coisa errada aí. Olha, pra mim foi uma novidade. E eu cheguei em Criciúma em 2007. Há uma década. E pro meu padrão lá do Rio Grande do Sul era uma novidade. Porque aquela época ainda, há 10 anos, o FM gaúcho era um FM musical. Musical com raras exceções, né? E as exceções que existiam eram voltadas ao entretenimento. Tinha nada de notícia. Então o que se faz aqui é o rádio do futuro, né? Nós estamos inseridos num rádio do futuro. E a diferença de notícia e fofoca, cara? Enorme. Como é que você define as duas? Vou voltar para a questão do off. A densidade, a repercussão na vida das pessoas e o interesse de quem te comunica. O interesse de quem está por trás dessa notícia. Esse é o grande desafio da gente, né? Medir o interesse que existe por trás daquilo. Tem gente que faz isso com uma maestria que eu adoro acompanhar. Eu sou muito fã do jornalismo político feito na Globo News, por exemplo. Aquele camarada, o Gerson Camarote, ele é um cara que tem uma categoria. E vou contar uma rápida, do impeachment da presidente Dilma. Estava lá eu para cobrir o impeachment. Não tinha nem credencial para entrar lá. Fui daqui e dali, consegui uma credencial para entrar lá. É metido pra caramba, cara, a gente sabe disso aí também. E aí, terminou a votação do impeachment, eu fiquei lá meia hora sentado no chão lá do Salão Verde, escrevendo a matéria pro Jornal da Manhã, mandei e tal. E aí, meia-noite e pouco, encontrei o deputado Ronaldo Benedetti. O deputado estava comendo pinhão num corredor lá do Congresso.
E aí o deputado disse assim, ô Denis, vem comigo, eu vou te dar uma carona. Ok, peguei a carona no deputado. 5 minutos depois eu estava na sala de estar do Michel Temer. Eu tive a sorte de conversar com o Michel Temer. Eu fui o primeiro jornalista a conversar com o Michel Temer. Isso me dito pelo próprio Temer. Olha só, cara. 2 horas depois da primeira votação do impeachment. Em que ele não era ainda presidente de fato, mas já era presidente de direito em função da aprovação do impeachment. Já estava ali, né? E aí mas eu saquei o gravador na hora, eu ia gravar com ele. Aí ele pediu que não e tal. Mas a gente conversou uns 10 minutos. Enquanto a gente conversou, ele comeu uma fatia imensa de torta de chocolate e tomou um copo enorme d'água. Um senhor muito educado, muito cortês. Ofereceu. Tava gordo naquela época. Eu não aceitei, né? Não Mas aceitei era gordo. porque uma das informações que eu recebi ao entrar no Palácio do Jaburu era: não aceite nada que o presidente lhe oferecer. Aí vai saber, né? Mas por quê? Porque o presidente oferece por educação, né? Pô. Se tu aceita, é mais tempo. E eles têm outra norma quando você se aproxima de um presidente, né? Você não compartilha mais de 10 minutos do mesmo ambiente do presidente da República. Isso me foi dito também. Você vai ficar no máximo 10 minutos, com sorte 10 minutos. E foi o que eu consegui. Aqueles 10 minutos ali, ele disse uma série de demagogias lá, algumas que se confirmaram, inclusive. Furos. E aí eu postei uma foto com o presidente, né? Eu fiz uma foto com ele e postei, olha, amanhã cedo e tal, lá na rádio. Exclusiva e tal. A gente vai dizer como é que foi a conversa com o Temer. Aí tá ali no meu Facebook até hoje. Se você achar ali, vai ver, tem um monte de curtida e tal, e tem gente brincando e tem gente me xingando, né? Daí a do culpa lado! é tua. Isso tá do lado do traidor, tá do lado do fascista, golpista, Denis golpista. Vou te dar unfollow. Denis golpista. Mas é assim. Mas daí valeu, então. Eu fui o primeiro jornalista a falar com o Temer quando a Dilma foi caçada. E são coisas que isso é o gostoso da profissão da gente. Tá, mas daí, por exemplo... São coisas que a gente não espera, né? Mas existem entrevistados que você possivelmente não compartilhe da visão, ou seja, política, econômica. Como é que você faz para neutralizar os teus sentimentos? Eu vou começar com uma entrevista recente que eu fiz de algo que eu compartilho, que eu adoro. Deixa eu ver que horas são aqui. Tá quase, já foi. Acabou. Já foi a vez, vai. Tchau, gente. Não, eu sou simpatizante de um regime político chamado monarquia. Eu sou monarquista. Deixa comigo. Eu sou monarquista. Eu entendo que a monarquia é um regime político de estabilidade. É perfeito? Você acha que é perfeito? Não é perfeito, porque não existe regime perfeito, porque ele é feito por homens, né? Que não são perfeitos. Que têm seus instintos, erros, falhas, enfim. Mas outro dia eu fui fazer uma entrevista com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que vem a ser o segundo na linha sucessória do Império. Se o Brasil virasse Império amanhã... Não é ter sobrenome, é chiquérrimo. Dom Luís, imagina. Orleans de Bragança. Priscila de Orleans de Bragança. Priscila combina. Combina mesmo, é verdade. Olha só, aí o Dom Luís seria o imperador do Brasil, se hoje... E o irmão dele, o Dom Bertrand, seria o príncipe ali, herdeiro, né? E aí eu fui fazer uma entrevista com ele. E aí eu pensei, não, eu tenho que conter o meu entusiasmo monarquista, porque eu preciso fazer uma entrevista ponderada para mostrar ao nosso ouvinte o que é a monarquia. E isso vale para o oposto. Quando você vai lidar com alguém que difere da tua ideologia, você precisa se colocar no lugar do ouvinte, né? E principalmente do ouvinte que quer conhecer sobre aquilo. Então, eu volto para concluir aquela definição da menor pergunta e melhor resposta. A melhor forma de ser neutro é tentar perguntar mais objetivamente possível. Me ensina quanto mais você falar, mais você corre o risco de abrir Me ensina, porque quando eu não gosto, olha, bicho, fica evidente até na China, vai. Faz o seguinte, pra acabar, oficial... Contigo, atenção, olha, é contigo, vai. Meu camarada, meu amigo, minha amiga. Buscar novas tecnologias e facilitar a utilização do transporte em Criciúma, gente. Nesses tempos em que o transporte está aí se modernizando, estão entre os compromissos dos empresários do transporte coletivo urbano de Criciúma. Eis um recado da CTU para você, com o Movit, que é um aplicativo interativo que mostra o mapa, paradas, linhas e horários dos ônibus em tempo real, biometria facial identificando o passageiro, aumentando a segurança, garantindo os benefícios de quem tem direito. Se você aí tem carteirinha de estudante e é estudante, não é o amigo do estudante que pega a carteirinha, você vai usar o ônibus com tranquilidade. Autoviação Critur, Expresso Coletivo Forquilinha, Expresso Rio Maina, Zelindo Trento e Companhia Limitada e a CTU reforçam ainda mais o compromisso com o serviço prestado à população. Que gabarito, hein? Parabéns à CTU com o Movit, que está aí servindo ao nosso povo. Mano e Piti.
Posso fazer um adendo? Ô, Max Everson, eu sou fã desse cara aqui, viu? Eu queria saber se ele sabe mexer na mesa também. Não. Graças a Deus. Tchau. Vai, valeu, acabou o avesso. Fechou. Fazer o merchanzinho amanhã e deu. Hoje não tem reprise, né? Hoje não tem. Hoje tem futebol. Vai pro jogo. Vai lá, então vai. Alô, gente da bola! Eu tava com saudades disso. O negócio é hoje que não tem programa, Max. Deixaria o Denis. A minha mentora aí, a minha parceira, ela diz o seguinte: não fala isso porque tu falava isso na outra rádio, mas não adianta, eu adoro. Mas é jargão, o jargão não é teu. Cada um tem Alô, o seu. jargão não te acompanha. É, lógico. Não, mas aqui é o seguinte: eu assumi um compromisso com o Lessa e com a casa de. Ao vestir a camisa, e aliás, eu tô muito feliz aqui, velho. Muito feliz. Mesmo, tô em casa, tô à vontade, eu tô muito feliz, muito à vontade. Hoje aconteceu um fato pela manhã aqui, eu vou guardar no íntimo aqui, que me deixou mais tranquilo ainda na questão do ambiente, do à vontade, do público e tal. Então, gente da bola, o negócio é o seguinte, logo mais 19 horas, Marco Búrigo, Arena Som Maior, 20h15, J. Del Fabro, Garganta Emoção, Conta Tudo de Criciúma 2, Cianorte 0, anota aí. Salve, salve, rapaziada, diga quem fala, Nego Alex, rapper, educador social, tô ligado no programa do Avesso, tamo junto.